Eilo, Oi! Boa noite, tudo meu bem? amigo. Que saudades de você. Pois é, né? Antes, antes de tudo, muito obrigado novamente por ter aceito o convite. Dentro dos preceitos da medicina do estilo de vida, uma boa alimentação faz parte da qualidade de vida e faz parte de se ter uma boa saúde. O Marcelo Facina, ele é um cientista alimentar, ele faz iridologia e aí no final você vai explicar para a gente o que é isso. Sim. E ele é um nutropata biomédico em formação, tá? Mas acima de tudo, ele é um super grande amigo, ele é uma pessoa carinhosa, ele é uma pessoa, quem não conhece vai sair completamente encantado por ele no final dessa hora. E aí assim, Marcelo, para a gente começar os trabalhos, eu queria colocar uma frase do médico português Emílio Pérez, que é considerado o pai da nutrição em Portugal. E ele diz o seguinte: somos o que comemos. Explica pra gente um pouco melhor esse conceito. Meu amigo, assim, um prazer estar aqui. Eu que fico muito feliz. De verdade, agradeço a oportunidade de estar dividindo esse momento com você e passar a informação que a gente pode aí para o público, né? Sim. E dizer que, acima de qualquer tipo de formação, né, a gente, como você falou, nós somos amigos. Perfeito. Isso Isso é uma é o que verdade. conta. Isso é uma verdade. Bom, quando a gente fala sobre alimentação e nós somos o que comemos, isso faz todo sentido, porque as células nossas do corpo não nascem por nada, elas não simplesmente aparecem, né? Como é formada? Através da questão da respiração, energia que a gente tem e alimentação. Então, cada coisa que a gente come ou decisão que a gente faz na nossa alimentação cria essa nova célula. E pode ser uma célula que ela é saudável ou pode criar uma célula doente. Então, cada decisão, cada momento que a gente tem na vida é importante para a construção do nosso próprio ser. Então, nós somos o que comemos. E a base disso é do próprio Hipócrates, né? Que é o pai que a gente fala da medicina, que ele falava o seguinte, que o alimento seja o seu remédio. Quando ele usou a palavra alimento, que é trofe em grego, ele usou essa mesma palavra, trofe, para poder falar daquilo que alimenta suas emoções e daquilo que você alimenta a sua cabeça. O alimento que você coloca na cabeça, o alimento que você coloca no corpo em forma de emoções e aquilo físico mesmo que você come, que aquilo você ingere. Então, quando a gente fala que o alimento é seu remédio, ele tem muito a ver com essas três partes. Não só o que você comeu, mas suas emoções e aquilo que você pensa também. Então, toda vez que a gente falar de alimento aqui, é isso que a gente tem em mente. Com o que eu alimento a minha mente, com o que eu alimento minhas emoções, com o que eu coloco dentro do meu corpo. É fato, mas assim, uma coisa muito legal é que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente entende, mais a gente percebe que esse alimento físico, este alimento que vai dar energia para a célula, ele também tem influência no nosso emocional, ele também tem influência no nosso bem-estar, né? E é uma construção delicada, é uma construção super complexa e é exatamente isso que você está falando. Sim. Fala um pouco para a gente da plant-based, Certo. ou a dieta Alimentação, paleolítica, alimentação paleolítica, né? a gente fala a alimentação à base de plantas integrais, que é o Isso, termo que a gente usa, plant-based, né? Whole food plant-based. Muito mais do que o ato de mastigar e engolir plantas, Sim. o que é a energia que está envolvida em tudo isso. Certo. Quando a gente fala de alimentação à base de plantas, aí o pessoal entende capim, alface, sei lá, de modo geral. Quando eu falo que você come capim, você come alface, eu falei assim, às vezes eu como tudo menos alface. Porque a verdade, quando a gente fala à base de plantas, é tudo que vem de origem vegetal. Então, por exemplo, mas a maioria das pessoas
comem já. A maioria do prato dela é feita de um arroz, um feijão, um prato simples, eu estou dizendo. Um legume, uma salada, né? Então, essa parte é a parte à base de plantas. Aí a pessoa adiciona uma carne, um ovo, alguma coisa. E isso é a parte animal. Então, imagina que esses pratos que a gente faz, nada mais é que esse prato que a pessoa já tem, mas com uma diversidade enorme de alimentos, frutas, verduras, tudo que tem natureza. Eu falo que eu como tudo. E a pessoa, mas o que a gente vai comer se a gente tirar carne, tirar leite e derivados? Eu falei, só 300 mil alimentos. Que é o que tem para a gente poder comer por aí à disposição. A gente está falando que a gente está comendo vida. Então, por exemplo, gente, quando a gente pega uma sementinha, aquela semente que você planta, nela, por menor que seja, que tem a centelha de vida que a gente fala, que ali dentro tem todo o composto, vitaminas, minerais. Essa acho que é a grande diferença. Foi aquilo que me fez decidir ou realmente tomar uma atitude com respeito à parte do que me alimentar. Eu falei, eu quero me alimentar de quê? Daquilo que me traz vida ou de outra coisa que não me dá vida. Então, se você pensar, por exemplo, num animal, e você pegar uma parte do animal e você deixar ali aquela parte, ele vai putrefar, não vai renascer, não vai nascer alguma coisa ali. Pelo contrário, quando você pensa no alimento assim, né, da natureza, uma cenoura que você cortar vai brotar, uma alface que você cortar vai brotar, esse brotar, que é essa explosão de vida, você pode colocar dentro de você. Então, a gente está falando com respeito à questão de energia, do potencial daquele alimento. Agora, pensando em questão de sustentabilidade, é o caminho da humanidade, né? A humanidade, ela não vai se sustentar com o consumo que existe hoje de carnes, desses alimentos que têm de origem animal. Então, a gente sabe que já existe o conceito de sustentabilidade do planeta, emissões de gases, assim por diante, que tem que ser alterado. E o mais integral possível. Quando a gente fala integral, César, ela é inteira. Não é processada, quebrada, espedaçada. É a maçã que eu vejo, é a banana, tem uma fruteira aqui atrás, por exemplo, mamão. Você come inteiro. O arroz que eu vejo, o feijão que eu vejo, né? Grão de bico, lentilha. Aquilo que é inteiro, é integral, ele está mantido na sua natureza. Ele não foi descascado, triturado ou refinado. Essa é a melhor alimentação que a gente pode ter. Semente do pimentão que as pessoas jogam fora, a semente do pimentão, eu faço pimentão inteiro. Ou a semente de abóbora, numa abóbora, eu faço inteiro aquilo lá. Eu uso tudo porque a maioria das vezes a própria semente daquele alimento tem mais nutrientes e vitaminas que o próprio alimento. Às vezes a casca também tem muito mais que o próprio alimento. Por isso tem que ser pensado de um modo completo. Começa a existir uma consciência dos malefícios do alimento ultraprocessado. Sim. Conta um pouquinho pra gente do que é este processamento. Eu particularmente, eu ainda não cheguei lá, mas eu gostaria muito de um dia chegar na dieta crudívora. Eu acho que é uma forma muito interessante, muito integral de você se alimentar. Mas fala um pouquinho do que é esse processamento e o que é que acaba revertendo pra gente. Sim. Olha, o processamento do alimento nada mais é que você pegar aquele inteiro, integral, e quebrar em várias partes, subdividir, e você tirar fibras, nutrientes, vitaminas, refinar de um modo que sobra só alguma parte dele. Então, você tira quase todas as características. E para você manter aquela parte, e para você dar uma durabilidade, ele é colocado muitos outros aditivos químicos industriais para dar durabilidade, para dar gosto, sabor, assim por diante. Então você não comeu mais o alimento inteiro. Na verdade, você comeu um alimento morto. Então, esse processado e ultraprocessado, eles acabam sendo alimentos desprovidos de vida, de nutrientes. E aí o que a empresa faz? Ela começa a enriquecer. Então ela tirou tudo, então ela coloca B12, ácido fólico, vitaminas, assim por diante, para mascarar, para falar que é saudável. Tem a sua utilidade no mundo que a gente vive, que as pessoas muito freneticamente trabalhando, né, e com sem tempo, né, e as pessoas começaram a utilizar isso. A mesma pós-guerra, por exemplo, porque não tinha condição de alimentar toda a população, começaram a fazer todos industrializados para poder fazer uma distribuição. Então teve uma importância durante um tempo, mas olha o que causou na humanidade em questões de doenças, somente obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, assim por diante. Não existe
comparativo, né? De falar que aquele industrial é melhor que o natural. Então, você pegar o arroz, por exemplo, você triturar e peneirar, você tem sua farinha de arroz, sempre vai ser melhor do que a comprada que já está lá fazendo aniversário. Né? Você não sabe quando foi embalada. Ela ficou lá, colheu o arroz, porque não tem essa data, né? Do dia que colheu aquele arroz, Sim, por exemplo. perfeito. Aí ficou num galpão, depois foi pra onde, depois foi processado, depois foi ensacado. Aí quando você abre o pacotinho, você canta parabéns, porque já tá anos ali. Não tem mais nada ali dentro. Quando a gente fala do processado, a questão é que você não só não está comendo todos os nutrientes e vitaminas que aquele alimento poderia dar na sua forma integral, natural, né? Como também você pode estar ingerindo várias químicas nocivas. Então é o seguinte, vários tipos de ingredientes, aditivos químicos, eles não precisam de rotulagem, ou seja, não aparecem nem no rótulo. Eles são escondidos, porque tem um limite, por exemplo, 0,1, 0,0,3. Então a empresa pode colocar quantos ela quiser, desde que não ultrapasse aquele percentual. Sim. Quanto mais tempo durar o alimento, menos tempo dura você que come. Inversamente proporcional. Okay. A lógica é real. Sim. Diferente, por exemplo, você pegar um doce, vou dar um exemplo aqui, doce de mamão que você faz na sua casa, doce de abóbora, doce de laranja, e você usa um molho de tomate que você faz, você pasteuriza, aquele método antigo de água quente com vidro, que dura 1, 2, 3 anos, isso é ok. Né? Mas quando você comprar algo que é processado industrializado, você também corre o risco de comer um monte de coisa que você não comeria normalmente. Eu sempre faço essa comparação com leite. O leite é um produto que, in natura, em 2 dias está estragado. Né? Alguma coisa de errado acontece quando eles colocam dentro da caixinha e te dão 3 meses de duração. Sim. Né? Quer dizer, você naturalmente, para quem toma leite, você naturalmente vai ingerir, além desta proteína, uma quantidade absurda de substâncias que só podem te fazer mal. Sim, exatamente. Até porque falam lá que tem tudo menos leite na caixinha. Fato. Então, você acha que está tomando leite, mas você não está tomando leite de verdade, né? Então, a gente fala nesse conceito, que ele é altamente processado e industrializado. E as pessoas, eu acho que elas mitificam muito, porque, eu não tenho tempo de cozinhar, eu não isso, eu não aquilo, mas é assim, as pessoas pensam naquela cozinha gourmet, aquela cozinha cheia de detalhes, linda, aqueles pratos maravilhosos que você limpa com paninho quando termina. Mas a cozinha do dia a dia, ela não consome tanto tempo assim. Imagina. E é uma cozinha muito mais saudável para você do que chegar em casa depois de um dia de trabalho, abrir uma lata, um pacote, meter os 2 na panela, comer e falar, nossa, que gostoso. Verdade. Acho que a gente tem que carregar um pouquinho mais dessa cultura. Se você me permite só fazer um parênteses. Claro. Eu comecei falando da medicina do estilo de vida. E aí a gente tem falado muito a esse respeito nas nossas lives, a gente tem abordado esses aspectos diferentes, o Marcelo sabe bem disso. Ele faz parte de um dos grupos, mas esse conceito nasceu em Harvard. E o grupo que inicialmente começou a pregar esses preceitos, eles entenderam uma coisa muito interessante. Eles entenderam que o engajamento do profissional aumenta o engajamento do paciente. Sabe o que eles fizeram? Um programa médico na cozinha. E eles botaram os médicos para aprender a cozinhar, para eles poderem desmistificar isso e ensinar isso para os seus pacientes. Esse programa foi reproduzido aqui no pessoal da Medicina do Estilo de Vida da USP e é uma coisa muito interessante porque, primeiro, tira todo esse conceito. Você, para fazer uma comida, você não precisa ter aquele chapéu coco lindo, aquele avental branco com 2 tirinhas, nem o seu nome bordado. Você não precisa passar 15 horas na frente do fogão. Mas você está ganhando em saúde, você está ganhando em longevidade, que é exatamente aquilo que o Marcelo está falando. Tem uma contribuição muito boa de chefes, né, que entraram, mas assim, deixaram as pessoas assustadas, que tinha que ser tudo sofisticado, tudo complicado. Gente, chefe é cozinheiro, porque é tudo igual. Então, do jeito que você faz feijão, você vai fazer lentilha, ervilha, grão de bico. Do jeito que você faz arroz, vai fazer a quinoa, painço, trigo sarraceno, assim por diante. Uma abobrinha vai ser igual uma berinjela e assim por diante. Quando a gente come, eu faço 5 pratos em 15 minutos.
Então eu faço um arroz, uma lentilha, um cogumelo, um legume, uma abobrinha, por exemplo, e uma outra folha refogada, qualquer coisa assim. Tá. Em 15 minutos eu tenho tudo pronto. Mas uma pessoa escreveu uma coisa certa aí, é planejamento. É Então, planejamento. eu já vou, por exemplo, separar as coisas, deixar tudo programado, já cortadinho algumas coisas, eu vou deixar limpinho, para quando eu for fazer, eu já faço só de uma vez e rápido, e eu me organizo, é assim, para entender, coloco, por exemplo, 4 panelas para ficar mais fácil. Aí eu falo, todas eu vou cozinhar com azeite? Vou, eu já coloco azeite nas 4. Aí eu coloco alho e cebola, todas as bocas estão desligadas. Aí eu vou pensar qual que vai demorar mais para fazer. A lentilha, grão de bico, então eu começo a colocar ela primeira, aí depois vai ser um arroz, eu vou fazer nessa ordem. E eu só vou olhando e cronometrando e temperando. No final, todos terminam junto. Existe uma conexão, mais que o alimento em si e a tua ingestão, é uma conexão energética. É a questão de você colocar aquilo, você viu o que você fez, você é responsável por aquilo. Isso muda a tua maneira de saborear, muda o paladar, muda a sua conexão com tudo. É incrível essa mudança que a pessoa tem quando ela começa a cozinhar. É uma mágica, é lindo isso. E basta o quê? Começar. Perfeito. Você vai se apaixonar. E você para de comer e você começa a se nutrir. Isto. E eu acho que a grande diferença está aí. É você comer com consciência. É você estar presente. Você está ali. Eu estou vendo o que eu estou escolhendo, né, o que eu estou colocando dentro do meu corpo, e eu estou pensando por quê, eu estou entendendo por quê. Eu não como só porque é gostoso, eu como porque é importante para mim, eu preciso daquilo. Então as escolhas são sábias, você está integralmente ali, 100% presente na hora que você come. Eu queria puxar a microbiota intestinal. Perfeito. E os estudos que mostram cada vez mais a importância dela com a nossa saúde. Tá. Fala um pouco pra gente do que são essas bactérias que vivem dentro de nós. Olha só, nós temos dentro da gente um exército muito maior que as nossas próprias células do corpo. São as nossas bactérias amigas, as companheiras, chapa, que nos ajudam, e tem aquelas células patogênicas que causam doenças, né? Mas elas vivem dentro delas em equilíbrio, assim. Elas têm que ter esse equilíbrio, que você precisa das duas, né? Então você tem umas que elas vão estar em harmonia lá, como você tem para uma família. Algumas pessoas você não dá muito bem, mas você tolera e você vive ali porque é necessário, né? E tem um tipo de convívio. Então o nosso corpo é formado dessas bactérias, né? E aí, a qual você dá mais alimento, mais ela prolifera. Então, por exemplo, se você alimenta de muito produto de origem animal, de carnes, vai ter uns nomes que chama cadaverina. Esses nomes são dessas bactérias patogênicas que vão se proliferar, você dando mais alimento para ela. De outro modo, se você alimenta de uma forma integral, né, você está fazendo um equilíbrio, né, e esse desequilíbrio é chamado de disbiose. O que isso pode causar? Sérios problemas de imunidade, primeiramente a pessoa ficar sempre doente, vai ter problemas, por exemplo, de constipação ou diarreia. Então, muita gente tem problema de constipação devido à sua própria alimentação ou esse desequilíbrio, e vários outros tipos de problemas metabólicos que acontecem com esse desequilíbrio. Já existe muito estudo, doutor César, falando também sobre obesidade microbiota, né? Se você faz essa mudança de microbiota, existe casos que foram feitos, eu ouvi um essa semana, até no rádio francesa, que falou assim, que pegou uma paciente que era magra, né? E tinha uma outra obesa, por exemplo, mas uma microbiota saudável. E fizeram um transplante, né? Uma da magra para obesa. E o que aconteceu? Por você fazer esse transplante, aquela obesa começou a perder peso. Perder peso. Mas quando aquela obesa emagreceu, por exemplo, e a microbiota foi modificada, quando você colocou na magra, a magra começou a engordar. Ok. Quando foi alterada. Então, essa troca de microbiota mostra o quê? Que se chama transplante fecal, é usado o termo, tá? De fazer essas mudanças. Sim. Você pode ser usado, por exemplo, para casos que tem até seguidores meus que colocaram crianças com alguns problemas sérios de saúde, já fizeram casos para crianças autistas, pessoas com Alzheimer. Então, está sendo tudo estudado para você ver a importância disso. Que nós somos o que comemos e o nosso intestino é o segundo cérebro.
Perfeito. Essa disbiose, ela pode provocar doenças de pele, ela aumenta a possibilidade de uma pele acneica, pode estar relacionada com dermatite atópica, existem as doenças inflamatórias não transmissíveis, o diabetes está muito ligado a isso, né? Sim. A frutose era muito confundida com intolerância à lactose, porque tem os mesmos tipos de sintomas, ou gases. Isso é muito comum, isso pode acontecer, vai em tantos porcentos da população. Então, às vezes, a gente acha que é uma coisa e pode ser outra. E aí, de novo, voltamos à questão, como está seu banco de bactérias boas, como está seu banco de enzimas digestivas, as pessoas sentirem aquele desconforto abdominal, aquele queimação, refluxo, tudo isso, ela está fazendo uma má digestão. É o corpo dando sinais que ela não está digerindo aquilo. Logo, está faltando algo para você digerir. Tipo, o carro começa a dar tranco e está falhando, aí você vai olhar, combustível está no... Acabou. Você tem que colocar combustível ali dentro. E o combustível adequado. Não é qualquer combustível. Perfeito. Você não vai colocar um outro tipo de combustível no carro que não vai andar. Então, da mesma você não forma, vai encher com água. Sim. Exatamente. Então, da mesma forma, a gente tem que pensar nisso. Então, esses sintomas que as pessoas têm normalmente, elas precisam fazer uma análise. É feita uma anamnese para saber, né, se pode ser isso ou não. Eu tenho uma paciente que a gente está fazendo o teste agora para ver se realmente tem aquele teste que é feito, né? É um teste, mas agora por causa da pandemia está complicado de fazer, né, com carbono, mas aí a gente fala o que ela pode fazer. Para de comer fruta hoje. Se a pessoa come sem desconforto, parou. Ela viu que melhorou hoje, depois, já matou a charada. Eu vou contar para vocês que estão assistindo a gente uma experiência pessoal. Um dia eu estava com o Marcelo, eu fiz uma brincadeira com ele e aí eu pus a língua para fora da boca. Ele olhou para minha cara, olhou para minha língua e falou: você está alérgico à lactose. Eu falei: oi? Ele falou: você está alérgico ao leite. Eu falei: nossa, eu nunca tinha percebido. E ele me sugeriu fazer exatamente isso, esse teste terapêutico. Ele falou assim: corta o leite um tempo, você vai ver como você vai se sentir. Gente, mudou a minha disposição, mudou minha qualidade de sono, mudou, eu desinchei. Isso sim, eu lembro bastante. Eu comecei a perder medida, e não é que eu estava perdendo gordura, eu estava retendo água. Sim. E exatamente isso, uma coisa que eu não tinha me tocado, eu não tinha percebido, eu ingeria leite como qualquer outra pessoa ingeria, e foi a partir da observação do Marcelo que foi um negócio assim, tão na brincadeira, mas assim, mudou o meu comportamento, e eu vou te dizer, Marcelo, eu não tomo leite até hoje. Olha! Eu cortei. Eu desenvolvo produtos veganos e sem glúten já faz um tempo. Uma empresa que é bem conhecida no mercado é chamada de Pura Vida. Talvez muitos de vocês já conheçam a Pura Vida, do Flávio Passos. E eu tenho uma linha de produtos dentro dessa Pura Vida. Eu tenho 11 produtos. Sendo eles que é o brownie, pão low carb, pão artesanal, eu tenho massa de pizza, os nutritional wheat, que são leveduras nutricionais, saborizadas, mas fermentadas, sem ingredientes, né, sem glutamatos, adicionados, é tudo natural, que é sabor bacon, carne, frango, queijo, parmesão, mas não tem nada de origem animal. Tem o probiogurt, que é um probiótico em forma, é um iogurte em pó com probióticos que você bate por 1 minuto e ele fica um iogurte incrível, né? E tem até as bactérias boas que a gente falou aqui, que são os probióticos ali dentro, chama probiogurt na Pura Vida. Então isso é um lado meu que eu continuo fazendo, eu continuo desenvolvendo, não só eu tenho a Pura Vida como principal, mas outros parceiros também, e tem muita coisa para lançar, que vai sair aí mais para frente, está em desenvolvimento. E nessa linha, eu pensei, poxa, eu estou já desenvolvendo produtos que eu sei que as pessoas sentem falta, a ideia foi criar coisas que eu sentia falta que não tinha no mercado e eu queria ter, de uma versão saudável. E eu pensei que eu poderia, além do Instagram, de eu poder divulgar as coisas, de falar de um modo geral para todo mundo num post, aproximar, como a gente está fazendo aqui agora. Aí eu falei, uma coisa que eu sempre pensei, né? Eu fiquei pensando questão de nutrição, se eu faria ou não. Aí eu falei, poxa, 4 anos na faculdade agora, eu já fiz tanta faculdade de formação. Falei, não sei se eu aguento, eu sou impaciente, eu ia brigar com todos os professores da faculdade, não ia dar certo. Aí eu falei, não, vou fazer algo que seja uma especialização, e eu comecei a fazer. Então eu fiz
iridologia, né? Eu já estou agora numa outra formação final, naturopatia, que eu estou fazendo, e naturopatia biomédica. Fora isso, eu fiz fora na Irlanda uma parte, estou fazendo agora no País de Gales, que é online também, a parte de fitoterapia, né, que são de lá. Então, a ideia era juntar tudo isso para poder chegar para uma pessoa que me segue e poder dar um atendimento individualizado. Foi o que a Jéssica falou aí, que é a nutricionista da clínica, né, querida? Um beijo grande. Inclusive, sempre indico ela para as pessoas irem, né? Principalmente as pessoas que querem fazer essa mudança, né, da uma alimentação com viés da dieta vegetariana e vegana. Então eu acabei falando, poxa, eu quero atender, quero ver como seria isso, porque eu faço isso informalmente, sabe, com família, com amigos, com amigos de família, amigas da minha mãe, ai meu filho, você estuda tanto, pode ajudar minha amiga? Daí eu vou lá, ajudo. Tal pessoa liga, tô com problema com meu filho, eu sei que você estuda muito, você pesquisa, gente da família, e foi falando um para outro e amigos, tornou tanta gente que eu cuido, que eu falei, poxa, eu vou fazer isso de um modo profissional para poder ver, porque nada como a gente atender, né, assim, e falar. E tem sido maravilhoso, porque eu faço os atendimentos online, então a parte de iridologia, a pessoa me manda a foto dos olhos, eu falo como ela tira a foto, direitinho, e através de lá eu faço, na verdade chamado de pré-diagnóstico. São tendências que a pessoa pode desenvolver de acordo com a constituição que ela tem dos olhos. Isso é uma coisa muito antiga, já faziam desde o Egito. E você olha algumas marcações específicas nos olhos, você vai lá para a pessoa assim, olha, aqui eu estou vendo que muito provável que na sua família você tenha casos de diabetes, de pressão alta, de Alzheimer, do câncer, porque aparece tudo. E a pessoa se espanta, ela fala assim, como você sabe isso de mim, da minha família? Porque às vezes você fala, pode ser do lado do seu pai, muito provável que seja do pai, é do pai mesmo, ou da mãe, né? E a pessoa, às vezes, ela já está desenvolvendo. Então, antes de eu afirmar algo, eu chego para a pessoa e falo assim, olha, é muito provável que você já esteja apresentando sintomas como tal, tal, tal. E a pessoa fala, estou apresentando tudo. Ou ela tem um estilo de vida tão bom, ela se alimenta tão bem, que embora apareça nos olhos dela a predisposição, ela não apresenta nada. Muito, 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 muito obrigado por dividir o teu tempo com a gente, por dividir o teu conhecimento com a gente. Cara, eu só posso falar de você no superlativo. Você é super, super. É uma pessoa que me ensina os detalhes da vida e isso que eu falei para vocês, da vida simples. Às vezes a gente está se batendo por tanta coisa e o Marcelo olha para tua cara e fala, mas para quê? Mas você para e se pergunta, mas para quê? Então, assim, meu, tudo de bom. Obrigado pela confiança, não só na amizade, mas no meu trabalho, por curtir, né? E é uma honra, gente. O que vocês teve, muitas perguntas que o pessoal teve aí, não ia dar tempo de responder. Mas mais do que a pessoa perguntar, acho que é geral a gente explicar isso, do que ela tomar para curar algum problema, o que eu tenho que tomar para desvio, o que tenho que fazer para tal coisa, é o que você não tem que fazer. É o contrário. O que você está fazendo que está causando a azia? O que você está fazendo que está causando constipação? Elimine a causa que o problema desaparece. Aí se você eliminar e ainda continuar, aí sim a gente indica algumas coisas que você pode usar. Mas não adianta você só tomar, né, o antídoto enquanto você está ingerindo veneno. Tá bom? Um beijo enorme, Marcelo. Tchau, tchau, querido. Obrigado. Tchau, tchau.